Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado hoje é Miguel Valverde, da direção do Festival Indie de Lisboa, que começou dia 28 e que decorre até dia 9 de maio. Olá Miguel e muito obrigado por estares aqui uns minutos a conversar comigo. Olá. Então, começo-te por te perguntar que palavras-chave escolherias para a edição 19 do Indie Lisboa? Bom, é sempre complicado responder a isso quando temos que juntar os filmes todos e as coisas todas, mas eu diria que alguma política, algum radicalismo também, comprometimento, alguma maluquice. Eu acho que há assim uma mistura entre um bocadinho destas coisas todas e no final tu juntas tudo e tens o Indie Isso tens o Indie deste ano. 2022. Muito bem, e parece-me aliciante. Nesta edição dá-se o facto de se reunir a mais extensa competição nacional da história do festival. A produção nacional está forte. É, eu acho que nunca deixou de estar, embora o forte no nosso caso são muito mais autores e filmes que às vezes têm alguma dificuldade em encontrar o seu público, com muita pena nossa, porque estes filmes eu acho que deveriam ter, ou a maior parte destes filmes portugueses que são produzidos atualmente em Portugal, deviam ter realmente muito mais público. Portanto, há aqui um encontro que eu acho que se tem que continuar a fomentar e os festivais são fundamentais nesse papel. Um, mas é mais tensa porque acredito que o Covid levou a que muitos projetos ficassem parados, e, portanto, foram retomados vários projetos de 2020 e 2021. Uhum. Por outro lado, acontece que se gerou aqui uma vontade de fazer coisas no pós, que fez com que eu próprio me lembro, aqui há um ano, de falar com vários assistentes de realização e diretores de fotografia que diziam que tinham que estar a recusar trabalhos porque havia tanta gente a querer filmar, de projetos que estavam para acontecer e que de repente as pessoas sentiram a urgência de os fazer, que de repente não conseguiam fazer tudo. E eu acho que daí vem o facto deste ano termos recebido à volta de 60 longas-metragens portuguesas e Uau. pela primeira vez em muitos anos nós tivemos muita dificuldade em perceber que títulos é que eram esses, porque estávamos habituados a ter uma competição com 5 ou 6 filmes e de repente não conseguíamos deixar cair nenhum e a percebermos que termos 9 filmes, 9 longas-metragens em competição mais as 16 curtas, era um trabalho difícil para um júri que habitualmente tem uma tarefa um pouco mais fácil. O do ano passado, por exemplo, tinha 4 longas e à volta de 18 curtas. Mas é o que é. Inclusivamente podia ter mais um título ou outro, porque Certo. ficaram de fora filmes que nós inclusivamente gostávamos. Não todos, porque entraram aqueles que a unanimidade quis que entrasse, Claro. mas havia propostas muito interessantes este ano. Não, sem dúvida que será assim. Fala-nos um pouco da retrospectiva dedicada à realizadora Doris Wishman. Bom, essa era aquela palavra que eu há pouco disse, um pouco de maluquice, estava precisamente a pensar no trabalho da Doris Wishman. É uma escolha até para nós inusitada, Hum. porque as últimas retrospectivas do Indie tinham sido assim sérias do ponto de vista político e do ponto de vista até não só a última, a Sara Maldoror, um trabalho importantíssimo pelo papel das mulheres cineastas e ao mesmo tempo num contexto tão difícil quanto o território africano. Antes um Sam Ben ou outros autores que passaram por aqui, mas de repente a Doris Wishman apareceu numa reunião de programação quando estávamos a pensar em escolhas muito mais óbvias, cineastas que já tinham tido uma retrospectiva ou outra aqui e ali, que nós gostávamos, mas de repente, quando apareceu este nome, ninguém conhecia muito bem a obra dela, pessoas pontualmente aqui e ali entre os programadores conheciam, e de repente, aquilo que parecia até uma maluquice da nossa parte, começamos a ver os filmes e começamos a perceber que é uma obra que é muito pouco conhecida. As retrospectivas que se conheciam foi apenas uma feita num contexto
contexto específico de uma universidade em LA, e outra em Nova York, mas também num contexto muito particular. Depois percebemos que havia um conjunto de cineastas americanas experimentais que tinham escrito sobre a obra dela e quão desconhecida ela era. E Uhum. depois, então, inevitavelmente, quando vimos a comparação com o Ed Wood, sendo que ela seria o Ed Wood no feminino, então nós não tivemos dúvida nenhuma de que isto tinha o espírito indie, ainda nos dias de hoje, e descobrimos uma cineasta que só pôde fazer filmes porque o sistema pós-estúdio nos Estados Unidos permitiu que outras pessoas que não trabalhassem com o estúdio pudessem fazer filmes que chegavam às salas de cinema. Por outro lado, mostrou filmes naquelas salas que não eram habituais, eram as chamadas salas Bafum, isto ainda antes do pornográfico invadir nos anos 70 os cinemas. Ela já fazia uma espécie, alguém se chamou um pornográfico ingênuo, ou seja, ela anda ali entre o erotismo pornográfico, mas ainda naquele momento em que ainda não está tudo à mostra, ainda não está tudo visto e é uma coisa muito mais, se calhar pode-se comparar com a pornochanchada brasileira, que é um movimento dos Uhum. anos 70, em que muitas atrizes de telenovelas que nós conhecemos habitualmente por entrarem em novelas como a Gabriela, o Casarão e estas primeiras novelas da Globo, primeiras em Portugal, Uhum. que elas eram todas protagonistas destes filmes e cá isso nunca foi visto. E a Doris Wishman conseguia um pouco, atrizes também, de várias ondas, que entravam nos filmes e aquilo é tudo feito à medida do pouquíssimo dinheiro, mas muito bem feito. Ok. Bom, falámos da maluquice, agora vamos falar de outro extremo, que é o facto das escolas voltarem ao cinema este ano. Fala-nos um pouco do Indie Júnior deste ano. Assim, isso para nós é uma pedra basilar. O festival dos últimos 2 anos foi muito rico, é muitas coisas, mas faltou-nos aquilo que eram as sessões com as escolas, em que os miúdos vinham ao cinema diariamente, enchiam aquelas salas grandes que o festival tem, a Culturgest, o São Jorge, e sobretudo o entusiasmo deles matinal contaminava um pouco a equipa toda do festival, que a seguir nos colocava todos numa espécie de uma excitação de que o Hum, dia tinha começado bem. certo. Isso nos últimos anos acabou por nos dar o descanso de que não havia tanto trabalho de manhã, mas por outro lado faltava aquela energia que as crianças nos trazem. E isso que já começou hoje, ou seja, hoje de manhã tivemos já essa primeira sessão, já Uhum. toda a equipa ficou, parecia que estava revigorada com esta dificuldade. Sempre o começo é sempre difícil, mas pareceu que foi mais fácil precisamente por causa disso. Ok. Também o Indie Music volta em peso. O que é que podemos esperar deste ano também? Eu acho que volta em peso porque para já o filme que dá a entrada ou o pontapé de saída do Indie Music é um filme sobre a Cesária Évora, sobre a grande Cesária Évora. É um trabalho incrível de recolha da Ana Sofia Fonseca, que tinha feito um filme muito diferente e que tinha estreado comercialmente. Era um filme sobre o vinho em Portugal e de repente ela faz aqui uma viragem para o filme de arquivo, com muitas imagens de arquivo. Há muito trabalho de investigação que a Ana Sofia fez à volta da Cesária Évora e todo um trabalho de produção para conseguir os direitos destas imagens, os direitos das músicas. Uhum. É um filme que estreou este ano no grande festival americano South by Southwest, que precisamente prima pelo facto de juntar a música ao cinema. E nós estamos aqui a fazer a estreia europeia do filme, e isso dá-nos realmente muito entusiasmo também começar dia 28, hoje à noite, com esse filme da Ana Sofia Fonseca também a pontuar a programação do festival. Depois, os Telecto, claro,
que, de certa forma pontuaram também o nosso imaginário musical a partir Uhum. de certa altura. Meet Me in the Bathroom é outro daqueles evidentes que tem a ver com este movimento de bandas que surgem depois da queda das Torres Gêmeas. Há aqui uma espécie de um renascer do rock and roll em bandas como os de The Strokes, os Yeah Yeah Yeah, LCD Sound System. Portanto, Uhum. há aqui um conjunto que emergiu por causa deste evento que de repente também teve influência na música, como teve a vida de nós todos. E depois existe um outro que normalmente fala-se muito em filmes-concerto, e Uhum. nós aqui vamos ter, acho que uma expressão que cola bem, que é filme-concerto, mas não são os dois ao mesmo tempo, que é o filme A Escuta da Inês Oliveira, que passa no cinema, e quando as pessoas acabarem de ver o filme, passam para o átrio da Caixa Geral de Depósitos e vão ver o concerto do Carlos Zinger. Portanto, o protagonista do filme da Inês vai dar um concerto logo a seguir. E então temos um filme-concerto, para quem quiser, inclusivamente há um bilhete único para o filme e para o concerto, e nós acreditamos também que vai ser assim um dos grandes momentos do festival este ano. Ok, e com essa nota passamos para outro regresso que é o Indie by Night. O que é que podemos esperar, o que é que podemos assistir este ano? Eu diria que o Indie by Night é dos regressos talvez o mais comedido, Hum. porque o Indie by Night era naturalmente funcionava como para já com um programa noturno diário, sendo que este ano nós vamos ter o Gala Gala, que é o bar oficial do festival a funcionar, mas apenas pontualmente enquanto encontros da equipa. Ok. Agora, no meio disto tudo vão pontuando coisas. Por exemplo, vai haver uma festa no Beleza a propósito do filme da Cesária Évora, vai haver uma festa Telecto também, tendo em conta a passagem do filme, e vai haver ainda um outro momento que ainda está mais ou menos ainda a ser trabalhado, mais para o final do festival, e que tem um pouco a ver com o nosso filme de encerramento. Mas, portanto, são assim ainda coisas pontuais, sendo que nós esperamos que o Indie by Night volte em grande para o ano. Ok. Queria te perguntar se sentes que a missão do Indie Lisboa se tem mantido desde a primeira edição ou se tem vindo a mudar ao longo dos anos. Eu diria que, tal como a Terra é redonda e como muda todos os dias, o Indie e as pessoas que nele trabalham não podiam ficar indiferentes a essa mudança. Enquanto programador, por exemplo, eu olho para a programação que fizemos em 2004, na nossa primeira edição, e há coisas que eu nunca escolheria e que escolhi naquela altura. Mas há muitas outras coisas de que eu me reconheço e que tenho todo o orgulho. Por exemplo, o filme que ganhou o nosso primeiro festival era um senhor chamado Eugène Green, era uma segunda obra naquela altura, chamada Le Monde Vivant. Ainda hoje é um grande cineasta, é uma das obras que eu mais admiro desse mesmo cineasta, Uhum. e ainda há pouco tempo comentava isso. Se hoje em dia nós temos filmes políticos que falam de política e de uma maneira muito exacerbada, sobretudo nos tempos que correm, nós temos no Indie filmes que falam sobre a Rússia de Putin, ou filmes que falam sobre a Bielorrússia do Sr. Lukashenko. Um, mas naquela altura, o Le Monde Vivant é um filme sobre um ogre que paira sobre todos nós, e esse ogre tem todos os malefícios do mundo que podemos identificar num ditador. E, portanto, há aqui coisas que, se calhar, em 2004 o tipo de discurso era muito mais floreado e metafórico. O discurso de hoje em dia é muito mais direto e responde muito mais às necessidades daquilo que é o discurso de hoje. E eu acho que, nesse sentido, por exemplo, nós temos
dois cineastas transgénero este ano, um na competição Novíssimos e outro na competição nacional, e é uma primeira vez que isso acontece, por exemplo, também. E eu acho que tem a ver com os tempos em que estamos. Eu recordo que o Indie Lisboa começou ontem, dia 28 de Abril. Estamos a gravar no dia 28, mas vamos emitir no dia 29 e decorre até dia 8 de Maio. Miguel, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Igualmente, Pedro.